Começar? Já tá rolando. Bem-vindo ao Direito em Ação, o seu programa genial e irreverente de direito. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo com um assunto bastante polêmico e, posso dizer, desconfortável. Nos últimos 2 dias, o Brasil viveu aí focado no STF, que parou para julgar, né, a primeira turma do STF parou para julgar se a denúncia contra Bolsonaro e outras 7 pessoas seria recebida ou não. E aí a gente viu e tem acompanhado uma série de informações, algumas verdadeiras, outras exageradas, outras completamente alucinadas. E a gente entende por bem, como a gente sempre tem feito nos últimos anos, sentar, refletir, analisar os fatos para trazer para vocês de uma forma que seja inteligível, obviamente, e o mais próximo da verdade possível. Lembrando que os estudos que a gente faz e as análises que a gente faz são de documentos e informações que não são disponíveis. Então a gente não tem acesso a tudo, mas a gente tenta procurar, né, dentro do que tem disponível no sistema, todas as informações que não são acessíveis, certo? Então, desculpa. Não, pode falar. Então a gente fez isso, a gente estudou, se debruçou sobre a legislação para trazer as informações e tentar explicar como é que foi esse procedimento que foi adotado pelo STF anteontem e ontem para decidir, então, ao final do dia de ontem, receber a denúncia contra os acusados. E o resto do processo também nós vamos explicar aqui. O motivo desse programa, basicamente, né, Paulo, é porque tem muita gente boa falando, muita gente bem preparada, muito jurista conceituado que está falando muita coisa séria, técnica e tal. Mas o que eu vejo é que muitas vezes eles falam de uma forma que é ininteligível para a grande população, tá entendendo? Exato. Então nós temos alguns juristas que falam com propriedade, sabem o que estão falando, tem o a ponderação de ver até que ponto que o juiz pode chegar ou não, tal. E muitas vezes a gente vê alguns jornalistas que não fazem direito o dever de casa e se aventuram a dar uma interpretação na lei, na Constituição, que é direito dele porque nós estamos num sistema democrático, mas que não é reconhecido pela ciência. Essa que é a questão. O direito é uma ciência e como ciência nós temos conceitos jurídicos colocados em palavras do vernáculo que têm significado próprio. Então, às vezes o jornalista usa o termo que no direito tem um conteúdo técnico no conteúdo vulgar e quer fazer a interpretação da Constituição ou então do próprio direito com o vernáculo, mas o vernáculo usual, não o vernáculo técnico. Então, o que acontece? Uma palavra ela pode ter um significado quando falada no português coloquial e outra a precisão técnica, não é? Inclusive, acrescentando ao que o Flávio está dizendo, nós temos que ter muito cuidado quando a gente trata dessas situações aqui no Brasil, porque o Brasil hoje está dividido politicamente. E como ele está dividido politicamente, dificilmente a gente consegue ter uma posição jurídica que não esteja eivada de questões políticas. E isso é muito complicado, porque nós temos dois lados, né, extremamente inflamados um contra o outro. Isso nos preocupa, porque as pessoas estão acabando concluindo situações que não são verídicas ou que não se aproximam da verdade. Tem uma parte de verdade e outra não. E quando eu e Flávia a gente traz esse tipo de conteúdo para cá, a gente tenta, obviamente que não é fácil, mas a gente tenta não nos posicionar politicamente. Apesar de nós termos nossa posição política, a gente tenta trazer a informação o mais jurídico possível. Né? E nós vamos deixar isso claro. O posicionamento político é permitido numa democracia como a nossa e nós temos que respeitar. Se o cara gosta de determinado político ou de outro, o problema é dele. Se tem simpatia, se acha que é o pior dos mundos e tal, o problema é dele. Você vai manifestar isso na hora do seu voto.
Agora, eu lembrei uma piadinha aqui dessa questão que eu levantei, Paulo. Uma vez foi um perito na secretaria e estava ouvindo o advogado conversando com o escrivão e tal. Foi lá no juiz e falou: nossa, mas eles estão te xingando demais lá na secretaria, estão falando que o senhor não sabe nada, que o senhor não faz nada, que isso e tal, que é um absurdo. Eu acho que o senhor deveria ir lá para tirar satisfação, porque isso não pode. Aí o juiz ficou assustado, então foi lá na secretaria e começou a xingar, falou: o que é que vocês estão falando aqui? Que o perito foi lá e tal. Aí o advogado falou: é que eu falei aqui que o senhor é incompetente para essa causa. Aí o perito virou: tá vendo? Ele xingou o senhor. Aí o juiz falou: não, você desculpa, tal, mas é porque incompetente no direito é que não tem o poder legal para praticar determinado ato. Não tem nada a ver com a minha habilidade pessoal, que é o que muitas vezes a gente vê. O advogado xingou o juiz, falou que ele é incompetente. Não é no sentido de habilidade técnica, no sentido de ter o poder legal. E aí eu gostaria de começar, Paulo, explicando isso. O processo judicial, ele tem fundamentos constitucionais que estão no artigo 5º da Constituição, que basicamente, para o nosso caso aqui, o que é? Juiz natural, que é o quê? Qualquer um vai ser processado por um juiz que já estava descrito na legislação antes do processo, para não haver o que se chama de juiz de exceção, não é? Que é o quê? Você nomear determinado juiz para determinado caso, já com uma sentença encomendada para determinado fim. A gente conhece muito como tribunal de exceção também, que é que aconteceram algumas situações na história da humanidade que foram criados tribunais de exceção para julgar determinados crimes. Quando você cria o tribunal depois do crime já ter acontecido, você está criando um tribunal ou um juiz, para aquele caso específico. Isso é vedado pela nossa Constituição. Exemplos disso é o Tribunal de Nuremberg. Exato. E o Tribunal que condenou do Iraque, o Saddam Hussein. Que aí, só para você terminar a explicação. Isso. E aí, só concluindo, o que é que a gente está falando? O STF já está constituído para julgar. Então, o STF não é um tribunal de exceção, ele não foi criado para julgar este caso, então, portanto, existe essa legitimidade do STF para julgar, prevista na Constituição. Então, lá na Constituição fala que, eu infelizmente não decorei a Constituição igual o Flávio, mas a Constituição fala que o STF tem competência no sentido de ser o órgão específico para julgar determinados tipos de situações. No presente caso, como as situações envolvem os fatos ocorridos no 8 de janeiro e os que o sucederam e o antecederam, trata-se de uma questão de tentativa de golpe de Estado, que é o nome que eles estão dando, e, portanto, a competência é do STF. E aí, pois é, aí essa competência, como é que chegou lá, que é a primeira crítica que se faz, que não seria o juízo natural. Então, vamos lá. Já existiu o STF, não foi criado para lá, então não foi criado um tribunal de exceção. Dentre as competências do STF está julgar o presidente da República e outras autoridades por crimes praticados durante o exercício do mandato. Não é o caso de julgamento posterior ao fato. E não é de crime de responsabilidade. Crimes de responsabilidade são julgados pelo Congresso Nacional, tá entendendo? Pelo Legislativo. Mas crimes comuns, o presidente da República estaria lá. O que acontece? O inquérito que foi aberto durante o primeiro inquérito, durante a presidência do presidente Bolsonaro, para investigar atos atentatórios contra o Supremo Tribunal Federal. Foi aquela questão dos rojões, aquele negócio. Naquele momento abriu-se o primeiro inquérito. Isso. Lembrando que, quando abriu-se o primeiro inquérito, Alexandre de Moraes não era vítima. Porque o que a gente tem ouvido falar muito é o seguinte: tá tudo errado porque o STF
Isso nós vamos chegar na questão do mas entendimento depois. só para a gente contextualizar é o quê? O que se tem falado? Alexandre de Moraes não pode ser o relator porque ele é vítima. E você não pode julgar um caso sendo vítima. Quando começou-se a discutir essas questões, ainda não havia nenhum tipo de situação em que o Alexandre de Moraes fosse vítima. Portanto, ele, na condição de relator, era legítimo para julgar. Aí a crítica que se faz aí é o seguinte: Bolsonaro já não é mais presidente da República, então a competência, segundo algumas jurisprudências do próprio Supremo Tribunal Federal, seria redesignada para outro juiz na condição dele agora de civil, de ex-militar sem foro de prerrogativa. Só que já há diversas questões, diversos outros julgamentos que falam que começou no Supremo Tribunal Federal, que lá vai continuar, porque os crimes às vezes são permanentes, ou então eles tiveram toda a execução e utilizando-se da figura de autoridade do cargo que a pessoa ocupava para a instituição do crime, então continuaria a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a explicação. Se você aceita ou não, aí é questão de argumento. Mas essa e eu acho que não está errado. Pode ser que seria mais certo se pulverizasse e tal. Como o 8 de janeiro e a trama golpista são todas partes do mesmo enredo, que é o golpe de Estado, as manifestações do 8 de janeiro, as pessoas não estavam só manifestando, elas estavam manifestando para que houvesse uma intervenção militar, que o poder se deslocasse da esfera civil para a esfera militar, e lá eles teriam competência até para afastar o novo presidente. O Bolsonaro aproveitou isso, foi para os Estados Unidos, tirou uma de que não tem nada com isso. Na hora que meus colegas militares tomarem o poder, através de um golpe, né, porque foi o que a gente fala com golpe, que foi um movimento orquestrado para isso, para decretar a garantia da lei e da ordem, e a esfera de poder mudar, e aí os militares tomaram o poder. Posso interromper? Inclusive o próprio Bolsonaro deixou o golpe de lado. Alguns falam que ele ficou com medo de tomar um golpe dentro do golpe. Sim. Que é o que ele falava, que o Heleno e que o Braga Neto iam tomar ele do poder e simplesmente afastar ele. Como que aconteceu no golpe de 64? Pois é. Só complementando o que o Flávio está falando, é o seguinte: a gente tem que ter duas coisas em mente o tempo inteiro. Primeiro, legalidade é uma coisa. Sacanagem, justiça, injustiça é outra coisa. Nós estamos tratando de legalidade. A lei prevê que quando existe um movimento para derrubar um governo e instituir um novo governo, isso é um golpe. Não é? Ninguém inventou que ele tentou dar um golpe. Mesmo que ele não quisesse dar esse nome ao movimento orquestrado, isso é o conceito de um golpe de Estado. E o golpe de Estado, ele é vedado e não pode ser realizado sob nenhuma hipótese, e ele fragiliza as instituições democráticas e não tem como. Então não adianta as pessoas virem discutir uma questão que é totalmente constitucional e legítima em termos de legalidade, alegando que é sacanagem, eram velhinhas de Bíblia na mão. A tentativa foi de destituir um governo e instituir um outro governo. Se fosse o Bolsonaro, ou se fosse os militares, ou se os militares fossem dar o golpe e tirar o Bolsonaro, não interessa. Foi uma tentativa de golpe. Agora, o que me assusta é determinados jornalistas falarem que a jurisprudência ia e voltava para chegar onde está, para prejudicar o Bolsonaro. Ele falou que em 2020 houve uma decisão, que nós vamos chegar lá, que falava que o julgamento penal tinha que ser pelo pleno, e aí em 2023 fizeram uma alteração no regimento interno, passando o julgamento para a turma.
E que isso foi manipulado para prejudicar o Bolsonaro e tal. Gente, em 2020 ou 2023, não existia a menor ideia de que no 8 de janeiro ia ter aquele movimento. Não há como você exigir que o judiciário tenha se antecipado em relação a isso. Eles não têm bola de cristal para adivinhar que ia ter uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. Não, mas tá entendendo? É uma criação da teoria da perseguição Mas não, que mostra realmente que houve um golpe de Estado. Aí a gente vai os caras aderiram à desconstrução das instituições. A principal característica do golpe de Estado é essa. A destruição das instituições para você criar novas instituições que você acha que são as melhores. A gente pode alterar as instituições, tá lá, inclusive através de emenda constitucional. Tá? O que a gente não pode é falar, não, isso da Constituição não vale mais. Ou mesmo a interpretação que o pessoal falava, que é o seguinte, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo. Beleza, só que os caras só usavam essa. Qual que é o resto do parágrafo 1º? Todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes legais ou diretamente nos termos da Constituição. Então, não é porque o povo tem uma manifestação popular e tal, que ela deixa de ser ilegal, não, ou se torna legítima. Porque o exercício do poder do povo se dá através dos seus representantes, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, ou diretamente nos termos da Constituição, que diz que é plebiscito ou... É por isso que eu não gosto de usar a terminologia de golpe de Estado. Eu gosto de falar tentativa de golpe. Porque se o golpe tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Né? Nada disso estaria acontecendo. Então, o que houve foi uma tentativa que não foi consolidada por N situações. Até acredito que dentro do Exército tenha ocorrido algum tipo de racha, nem todo mundo quis... Enfim, não deu certo. Mas houve a tentativa. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui, até para meus amigos juristas, eu falo isso, e falo até meio rindo, que é o seguinte: eu acho que o judiciário precisa ser modificado, reestruturado, para ele se legitimar. Mas reestruturado é corrigir determinadas discrepâncias que a gente não concorda. E vai ser bom para o judiciário, vai ser bom para nós. Mas, se com o judiciário está ruim, muito pior é sem, porque, já dizia Rousseau, quem exerce poder tende a abusar do próprio poder até que encontre limite no exercício do poder no próprio poder. Por isso que a gente divide tanto o exercício do poder, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Cada uma é órbita de poder e uma controla o outro. O legislativo estadual, federal, todos eles tem competências, e aí o poder legal, e aí a burocracia de Weber. Você divide o exercício do poder em plexos, de forma que, se você abusar, você não consegue fazer um dano muito grande no próprio sistema. Por isso que a burocracia estatal é dividida em funções. O brasileiro às vezes reclama, é muito burocrático, o cara está lá vendo que está errado, mas ele não pode fazer. Não, quem pode te autuar na rua é o policial que tem o poder legal para isso. Por isso que ele tem presunção de legalidade, porque a gente acha que ele não tem nenhuma coisa contra você, ele só está verificando a lei e te apontando ali. No sistema democrático você tem direito de recurso, isso tudo. Então, se as instituições estão ruins, nós temos que reformar naquilo que a gente acha que está ruim. E não ofender a integridade física e moral de todo ocupante de poder. Nós estamos num país que a gente acha que todo mundo é bandido e ladrão, que todo juiz vai estar de sacanagem recebendo propina para isso, ou recebendo benefício. Não é assim, gente. Existe. Não é? Não estou falando que ninguém é assim. Existe, mas nós temos que combater a discrepância. Nós temos que combater o que está errado. Agora, a maioria dos juízes, e aí você sabe, você já foi assessora de juiz, então, a maioria é dedicado. Posso até discordar, não concordar com o que muitos deles pensam. Mas ele não pensa daquele jeito, para mim assim tá, não. Ele pensa daquele jeito porque é o entendimento dele, e eu democraticamente eu tenho que entender que ele também está certo. Não sou só eu que estou certo, não.
E aí eu quero fazer um elogio aos advogados do plenário lá do Supremo, que trabalharam ontem e anteontem, são muito bons, viu? E eu vendo, eu falei, pô, Paulo, os advogados todos fazem a mesma coisa, as teses e tal. Se o cara não tiver um conhecimento muito profundo do direito e do que ele está julgando, ele embarca. Embarca pelo exercício de retórica. Porque os caras estudam, sabem exatamente quais que são os pontos sensíveis e aperta ali. Não é verdade? Então, a gente estuda direito porque a gente não pode ser levado só pela retórica. E a gente tem que confiar nos juízes que eles são preparados e que eles não vão embarcar só na retórica. Embarcam, às vezes, que eles também são falíveis. Acontece. Mas não é só retórica. A ciência do direito tem todo um fundamento probatório, fundamento de processo, que garante o mínimo. Né? Seria isso. E aí, gente, diante desse todo o contexto, a gente trouxe, então, a legislação pertinente, que é a legislação que está sendo usada pelo STF hoje, ontem e anteontem, para, então, dar andamento nesse procedimento, certo? Nós temos a Lei 8.038, de maio de 1990, e o Regimento Interno do STF. Nos artigos 230 para frente. Aconselho as pessoas que têm interesse pesquisarem a lei e ler, porque só o conhecimento que faz a gente ter esse tipo de raciocínio senso jurídico, crítico. né? O senso crítico vem do conhecimento. Então, se você não lê a lei, você vai fatalmente incorrer no erro de acreditar nas coisas que estão sendo ditas, né? Por exemplo, ontem, quando eu vi os advogados fazendo as sustentações orais, eu falei, mas sustentação oral antes do recebimento da denúncia eu nunca vi. Aí perguntei o Flávio me respondeu, e depois eu fui estudar, que neste procedimento do STF, há essa previsão dessa sustentação oral de 15 minutos, antes que seja julgado se irá receber ou não a denúncia, está no regimento interno do STF, eu não sabia. E aí é outro ponto que eu queria explicar, que é o seguinte, desculpa. Não, pode continuar. Que é o do devido processo legal, Isso. que também é confundido. Devido processo legal, está lá na Constituição. Ninguém terá seu direito restrito ou seu patrimônio restrito sem o devido processo legal. E esse princípio ele é conjugado com os princípios do contraditório, da ampla defesa, né, e da ampla defesa, junto com o juiz natural. Então isso tudo é feito. Como que é garantido o devido processo legal? Através de leis próprias, prévias ao procedimento, que vão falar como que vai seguir o rito, que se chama rito. Né? Eu falava com meus alunos de processo que o rito processual é igual receita de bolo. Quando você vai fazer bolo, você tem que bater o ovo primeiro, você tem que bater a clara separada da gema, você coloca o açúcar e vai mexendo devagarinho. Se você não segue a receita do bolo exatamente do jeito que ela tem que ser feita, o bolo não vai dar certo. O processo é isso. Você tem a receita do bolo para você cumprir etapa por etapa. Se você não cumpre as etapas, o processo é o quê? Nulo. Aí lá não, no final, não houve devido processo legal. Não houve devido processo legal, a sentença consequentemente é nula, todos os atos que a sucederem serão nulos, e aí você perde aquilo, às vezes incorre até em prescrição, e aí você não consegue depois retornar ao julgamento e fazer com que aquilo seja válido. Então o devido processo legal é a receita do bolo. E o STF, ouvindo todas as críticas que eu tenho ouvido, que são pesadas, inclusive, está cumprindo a receita do bolo. Como que eu sei? Porque eu fui estudar o regimento interno e fui estudar a lei. E aí, o procedimento é esse que nós vamos relatar. Lembrando que Alexandre de Moraes é o juiz prevento, porque lá no início dos procedimentos, ele foi o juiz prevento, antes de ser vítima, antes de qualquer coisa. A prevenção é o estado que o juiz tem de ser a pessoa escolhida para julgar aquele caso, e ele sendo o primeiro a julgar determinadas circunstâncias que envolvem determinadas pessoas, ele será prevento, ou seja, ele será obrigatoriamente o juiz
que irá julgar as situações que vierem posteriormente àquela situação. Então, assim, os fatos que ensejaram o 8 de janeiro já estavam sendo analisados por Alexandre de Moraes e a turma dele, e por isso ele seria, então, o relator prevento para julgar os próximos atos que aconteciam. E continua sendo. Se hoje aparecerem novos fatos que ensejaram o 8 de janeiro, ele ainda é prevento, vai para a turma dele. E olha, na defesa do próprio Bolsonaro, não a defesa técnica que foi apresentada pelo Judiciário, mas a defesa do Bolsonaro, quando ele se manifesta. Ele fala que os atos do 8 de janeiro foram permitidos pelo governo Lula, porque eles já sabiam que ia acontecer, já estavam preparados, e aí os bolsonaristas caíram no Marapuca. Tá entendendo? Eu vou ter que contar uma coisa. Gente, é engraçado, né? A gente tá rindo, mas não é engraçado não, é trágico, porque a gente tá tratando de um ex-presidente. Mas hoje de manhã eu tava no carro escutando a Itatiaia e ouvindo Silvana Lobo dando uma entrevista. E a Silvana falou assim, eu tenho pena do advogado do Bolsonaro. Não foram com essas palavras, óbvio. Porque é difícil demais você defender uma pessoa que dá entrevista igual ele dá. Porque ele vai a público e fala coisas, eu não vi ele falando, tá? Eu tô repetindo o que eu ouvi a Silvana contando. Ele foi a público depois de tudo e falou que vai dar muito trabalho se ele for preso e que ele não participou disso, ele só imprimiu o documento para ler. Uhum. Então, assim, e por que ela falou isso? Entendi perfeitamente. Para quem não sabe, Silvana Lobo é defensora pública, professora de Direito Penal e Processo Penal, e ela é maravilhosa. E aí, por que ela tá falando isso? Porque o advogado, ele constrói toda uma tese para defender o cliente. Por exemplo, o que tem se dito é que o Bolsonaro não sabia. A defesa dele é essa, que ele não sabia. Aí ele vai para a imprensa e fala, não, eu só imprimi para ler. Como que não sabia? Né? Eu achei que não devia. Eu tive que lembrar disso, enfim. Um abraço para a Silvana, maravilhosa, adoro ela, mas ela tem razão. Me lembra do Garrincha, quando ele falava das julgadas combinadas, as julgadas de futebol. Como é que chama, Davi? Quando o cara treina julgado ensaiado, né? Que é o seguinte, vocês combinaram com os russos, né, de fazer isso, aquilo, e os russos passar por lá e deixar passar a bola. É a mesma coisa do Bolsonaro, só falar o seguinte, ninguém tinha combinado do governo Lula de plantar o ferro na gente, não. Eu tinha combinado, eu achei que ele ia estar quieto, esperando, igual um bobo, eu dar o golpe de Estado, né? Se sabia ou não sabia, eu não sei realmente. Mas se sabia e esperou já preparado, sem alterar, é direito dele. E a polícia muitas vezes faz isso quando tem denúncia de que vai haver um transporte de droga, disso e tal. Ela monta a arapuca, vai ter assalto no interior. É normal da atividade, faz parte. Né? Mas a inocência que eu vejo é essa. E aí eu concordo. Quem é o maior inimigo do advogado é o cliente dele. Tá entendendo? Porque é o cliente que faz tudo errado. Ele que se colocou naquela situação e quer que o advogado salve ele. Né? E aí que sirva de lição para todo mundo que eventualmente algum dia venha precisar de um advogado. Fica calado, deixa o advogado trabalhar. Né? Mas voltando ao rito do STF, que é o nosso objetivo de hoje. A gente explicou aqui então o que é o juiz prevento. Mas deixa eu explicar o que é o devido processo legal. Okay. Porque é o seguinte, as pessoas confundem devido processo legal com devido processo legal ideal para mim. Tá entendendo? O devido processo legal é aquilo que está na lei. Existem restrições de direito constitucional, não constitucional, mas direito do exercício da ampla defesa do contraditório dentro do devido processo legal. Por exemplo, há uma restrição no número de testemunhas que cada parte pode arrolar. É uma violação à ampla defesa? Eu tinha que ter direito de arrolar quantas pessoas eu quiser.
Não, porque a gente conhece os advogados e a defesa brasileira e ela rolaria 153 pessoas lá, dessas 153, 53 que não conseguiriam ser localizadas. Então a lei é feita dentro de uma realidade que dá conta de haver o processo. Uma crítica disso daí é o princípio da paridade de armas, que ele é um princípio decorrente do princípio da igualdade, né, que está lá no artigo 5º, todos sois iguais perante a lei, garantidos aos brasileiros e estrangeiros direito à vida, liberdade, né? Então, a igualdade está aí. Só que essa igualdade, a gente pode dividir ela em igualdade formal e igualdade material, que é a igualdade aristotélica, né? A igualdade legal é o mesmo tratamento da lei para todos. A igualdade material é você dar a cada um o que é seu na medida da sua diferença, das suas necessidades e das suas diferenças. Essa igualdade material, ela não está resguardada pelo nosso direito ainda. Muita gente busca isso. E a gente, no princípio da paridade de armas, a gente busca isso porque o Ministério Público teve todo esse prazo de 2 anos e meio para acompanhar. Só concluindo o raciocínio da paridade de armas, eu quero só trazer para o coloquial para ficar mais fácil, tá? O que é a paridade de armas? O acusador e o defensor têm que ter os mesmos direitos de acesso a todas as formas de defesa que o Ministério Público tem, a defesa tem que ter. Ou seja, se o Ministério Público tem acesso a determinadas provas, a defesa tem que ter. Se o Ministério Público ouve X testemunhas, a defesa tem que estar presente ou tem que ter o direito de ouvir essas testemunhas. Isso que é a paridade de armas. E aí, nisso daí, até os advogados que pediram a dilação do prazo, que é o aumento do prazo, para ele fazer a defesa, a primeira defesa oral, porque não havia instrumentalização pelo volume de dados. É uma briga feia e eu acho que os advogados estão com a razão. E eu apoio eles. Tá entendendo? Por quê? O cara fica lá em cima do... O próprio Ministério Público ele demorou quase 60 dias para formular a denúncia. Aí o advogado, depois da citação, ele tem 15 dias para ir lá e apresentar um documento escrito para análise. Olha só. A Lei 838, artigo 1º. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias. Eles ficaram 60 dias. Pois é, entendeu? Daí então, já começa errado. Pelo princípio da paridade de armas, está sendo violado. Mas, junto com isso, as decisões dos nossos tribunais são que as alegações da defesa de nulidade ou de cerceamento de defesa têm que vir junto com o prejuízo específico que foi causado na defesa pela restrição do direito. Né? Então, porque aí vem a análise processual. A primeira defesa, que é a defesa antes da defesa prévia, que eles vão ter 5 dias depois da aceitação da denúncia, do recebimento da denúncia, para fazer. Para que ela serve? Para falar, eu sou homônimo, esse cara não sou eu. Eu estava em outro país. Eu não tenho nada com isso. É isso. Por quê? Porque o recebimento da denúncia ele dá início ao processo judicial, aonde as provas vão ser realizadas. Então, a gente pode colocar o quê? Que tudo aquilo que houve antes da parte processual, antes do oferecimento da denúncia, são o quê? São indícios. Por quê? Porque não foram coletados com o contraditório e com a ampla defesa. Está entendendo? Então, o que acontece? Existem indícios. Não existem provas ainda. Provas, elas têm que ser legitimadas através do processo. Esse que é, tecnicamente, a divisão. Por quê? Já há julgamentos que falam que provas não corroboraram, indícios ou inquéritos que não foram corroborados na instrução do próprio processo, não tem validade probatória. Não é? Por quê? Porque não
não houve o contraditório, a ampla defesa e os meios inerentes a eles, que está na Constituição. Então, aí é o seguinte, gente, mas aí também não é amplo, desse jeito que a gente, advogado, quer dar, não. Não é assim, então eu quero que reescreva todos os comentários, eu quero perícia em tudo, eu quero isso, quero aquilo. Não. Agora eles vão ter acesso a todos os documentos, a todas as gravações e tal, e cabe à defesa também fazer a mesma coisa que o Ministério Público faz. Pensar o que é interessante para ele dentro dos dados brutos ali e mostrar para o juiz, porque hoje é convencimento do juiz. É assim que funciona o processo. Livre convencimento. Livre convencimento do juiz. Então, e aí, vou entrar no impedimento. Esse livre do consentimento do juiz, ele pode estar obliterado por qualquer tipo de situação. Alexandre de Moraes estava lá como possível vítima do golpe com Lula, com Alckmin. Flávio Dino. Bom, Flávio Dino era amigo do Lula? Eu não sei, ele era ministro do Lula, o interesse político. Relação política com certeza tem, a gente não sabe pessoal, né? Pessoal é outra coisa. Estaria impedido? Não, porque ele virou ministro. A relação hoje ele não depende do Lula vai para lá. Zanin, ele foi advogado do Lula. Ele está julgando o Lula nos processos que ele atuou? Não. Nem o Lula está sendo julgado ali, então também não teria. E o Alexandre de Moraes? Os códigos de processo têm, falando que quando o próprio réu tenta causar os motivos de impedimento, o juiz não tem que se declarar impedido, né? É assim que funciona? Exatamente. Princípio da legalidade. Não, é princípio do juiz natural, porque é comum. E isso a gente vê direto. Esses dias lá em Santa Luzia eu acompanhei um processo nas prerrogativas que a advogada criava o caso com o juiz sempre e pedia a suspeição dele porque ele não gostava dela. Mas não gostava dela porque eles tinham problemas, né? Não era anterior ao processo. Exato. No curso deste processo, houve situações em que os dois tiveram e que ela agredia, ela fez representação no CNJ, fez representação na Corregedoria, fez representação na polícia, em tudo quanto é lugar que ela podia, ela fez representação. Direito dela. Sim, sim. E assim, nós enquanto advogados apoiamos, inclusive, a questão das prerrogativas dela, que ela, enquanto advogada, ela tem o direito de fazer isso. Não é isso que a gente está falando, não. O que a gente está falando é deste juiz ser ou não ser impedido. Agora, só um minuto. Eu acho que tem uma questão que a gente não pode esquecer, que é a questão de foro íntimo. Se o juiz se sente impedido de julgar aquele caso porque ele tem problemas pessoais com o réu, ou com o acusado, ou com o advogado acusado, ele deve sim se afastar. Agora, e aí eu falo em relação ao Flávio Dino e ao Zanin. Se eles sentem que eles não têm condição de serem juízes imparciais, eles têm que se afastar. Mas que é da mesma forma. Uma coisa é minha atuação política, aquilo que eu defendo enquanto cidadão e enquanto política. Eu não gosto de determinados segmentos de política, disso. Eu acho que a linha tem que ser assim. Vou nem falar porque não é objeto. Isso. Agora, eu estaria impedido de julgar uma pessoa que tem o posicionamento político contrário? Tecnicamente, eu sei examinar exatamente o que é certo e errado em relação à lei. E outra coisa, a gente não julga, e os juízes não julgam as pessoas. É esse que é o erro. Os juízes julgam as ações das pessoas com base na lei. Então, é esse que é o defeito de determinadas críticas. Não é o Bolsonaro que está sendo julgado. São as ações do Bolsonaro enquanto presidente do Bolsonaro e de outros tantos. E de outros tantos, enquanto detentor de cargo de GSI, de vice-presidente, de ministro, isso, aquilo, chefe de ordem, diretor da Polícia Rodoviária. Enquanto isso,
quem julga o Bolsonaro é a família dele, se gosta, se não E gosta. outra coisa, gente, é o seguinte, eu desafio qualquer um que não acredite no que eu tô falando, a entrar no site da STF agora e achar uma decisão que não tem uma fundamentação legal. Todas as decisões têm que ser fundamentadas. Artigo 93, inciso 10 da Constituição. A pessoa decorou a Constituição. Eu não. Mas eu sei que todas as decisões têm que ser fundamentadas e fundamentadas na lei. E aí quem assiste a TV... aquela TV que fica transmitindo os julgamentos do Supremo, vai ver os votos deles são dessa grossura aqui, ó. Vai ler um voto. Tudo fundamentado na lei. Então é o seguinte, mas eles articulam para poder achar a norma que vai caber. Óbvio, isso é hermenêutica. Mas isso é legítimo. Você vai decidir e você vai fundamentar de acordo com o que você quer. E a fundamentação você vai achar na lei. Se não tiver a fundamentação na lei, você não vai poder julgar daquela forma. Davi tá ligando. O que é, Davi? Aproveita que tá quente, o debate tá gostoso. Já pede para seguir, acompanhar o canal e acompanhar todas as polêmicas que vai acontecer em 2025. Então, a pedido do meu diretor, eu queria pedir a vocês para seguirem o nosso canal, curtirem aí, ligar o sininho para chamar vocês toda vez que a gente estiver no ar. E... o que mais, Davi? Acompanha todos os Acompanhar programas. todos No os nossos Instagram, programas. Porque agora nós vamos voltar a gravar só a gente, porque só a gente fala o que a gente quiser. Siga aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. A íntegra do programa sempre está no YouTube, no canal Direito em Ação. E no TikTok eu não posto, porque toda vez que eu posto vídeo lá, eles me banem, porque eles falam que o nosso conteúdo é inapropriado, que a gente fala verdade. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Eu já assisti do TikTok. Voltando pro foco. Voltando pro foco, então, devido processo legal, tá entendido o que é? Tá. Juiz natural, tá lá, contraditório. A cada ato praticado por uma parte da acusação, a defesa vai fazer a contraprova dele daquele ato. Então, isso é o contraditório. E ampla defesa. Agora, o artigo não para aí. Tá, então explica ampla defesa. Não, ampla defesa o que é? Você utilizar por todos os meios necessários no direito, que você achar necessário, lícitos para provar seu direito. O lícito está na observação que eu ia falar. Aos litigantes em processo administrativo ou judicial são garantidos contraditório, ampla defesa. Fala, Gêmeos. Com os meios e recursos a eles inerentes. Tá entendendo? Não é livre. Ampla. Ampla defesa eu vou criar da minha cabeça e vou lá fazer uma prova. Eu preciso da areia da lua para comprovar que a poeira que entrou aqui era da lua e tal. Não, gente, não é isso. Com os meios e recursos a eles inerentes. O que é? O que está no Código de Processo Penal, o que está na legislação, o que está lá. O que não pode... E ainda lá fala o seguinte, que o juiz... Puta merda, o programa hoje vai demorar 1h30. Porque o que acontece? Não é livre. O pessoal pega parte e faz a interpretação. Às vezes, os que são da área de direito, eu não vou criticar porque a maioria está certa. Mas tem jornalista que pega e cria ampla defesa. Aí pega lá no dicionário, ampla e defesa. Não, então eu posso dizer o que eu quiser. Não é. É dentro da técnica jurídica, gente. É por isso que a defesa é técnica. Né? Então... Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou sendo acusada por estar participando dos atos do 8 de janeiro, me viram lá e me filmaram. Eu posso pedir, por exemplo, uma perícia nessa filmagem para analisar se não houve nenhuma alteração no vídeo, se aquele vídeo é legítimo, se não foi uma colagem que botaram minha cara lá na pessoa. É um direito meu, uma prova pericial de forma acessível para testar uma tecnologia que a gente sabe que existe, para verificar se esse vídeo é verdadeiro ou não. É meu direito. E o que acontece? E aí você vê que na denúncia, e aí está lá no artigo 40 do Código de Processo Penal, fala quais são os requisitos da denúncia. Senão ela é inépcia. Então, para começar o processo, o que houve? O ministro Alexandre de Moraes mandou os inquéritos para a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão do Ministério Público que atua junto ao STF. Eles ofereceram a denúncia. A denúncia preenche os requisitos do artigo 40? Preenche. Né? Então tem lá a individualização de cada conduta,
o crime que ele está sendo acusado, só não fala e a data, tudo certinho. Então, isso tem. Porque aí você consegue fazer o contraditório com a defesa. Vamos colocar que o general Heleno, até a defesa dele explorou ali, uma semi-inimputabilidade. Que ele já está muito velho, já está meio caduco, já está tal, então ele não teria até a condição discernimento de ver o que era o outro. E como o Bolsonaro que mandava e tal, ele fazia o que mandava e como militar e tal. Também uma tese de defesa, porque o militar ele tem que obedecer a ordem superior. E ele já está com quase 80 anos e tal, não sei se está errado também, não. Agora, eu acho que a gente tem que refletir também, e aí eu vou trazer outro conceito que é importante, que é o conceito do tipo penal. O que é o tipo penal? A lei penal, ela descreve quais são os crimes e quais são as penas imputadas àquele crime. Então, por exemplo, você não vai achar na lei escrito assim, é proibido matar uma pessoa. Você vai achar na lei escrito assim, matar alguém, pena de 12 a 30 anos, certo? Isso é o tipo penal. Qual que é o tipo penal? É o crime que vai ser imputado a tal pena. Você comete o crime se você quiser. Neste caso do 8 de janeiro, nós temos os seguintes tipos penais. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359L do Código Penal, ou seja, ninguém inventou. Tentativa de golpe de Estado, previsto no 359, dano qualificado com violência, 163, parágrafo 1, 3 e 4, associação criminosa armada, 288, parágrafo único, e deteriorização de patrimônio tombado. Aí é o artigo 62 da Lei 9.605 de 98, que é uma lei específica, desculpa meu alarme. Então, quando a gente chega ao julgamento e chega com essa denúncia está dizendo o quê? Essas pessoas serão processadas por, em tese, terem cometido esses crimes. E no curso do processo, elas terão a oportunidade de provarem-se inocentes, ou o Ministério Público, que no caso é a PGR, vai ter a oportunidade de provarem que eles são culpados. É no curso do processo. Então, quando apresenta a denúncia, não está julgando nem condenando ninguém. Está dizendo o seguinte, olha aqui, vocês estão respondendo por estes crimes que estão previstos na lei penal e vocês, então, terão a oportunidade de se defenderem e agora inicia-se o processo penal para condenação ou não. E aí, a análise que foi feita anteontem e ontem não é a do crime. Exato. É se a peça da denúncia junto com a defesa dá para prosperar o processo ou não dá para prosperar. A maioria dos casos o juiz simplesmente aceita. Tá entendendo? E aconteceu porque ali você não precisa de ter a situação provada. A gente vê jornalistas falando como se já tivesse provado e condenado e tal. Não, a instrução probatória, que é a fase atual, que vai começar daqui a pouco, é justamente isso, para produzir os elementos de prova ou contestar os elementos de prova trazidos. Tá entendendo? Aí, avançando só um pouco, o que aconteceu? Recebeu a denúncia, vai ser publicado e vão ser intimados os réus para em 5 dias fazer a defesa prévia. A defesa prévia, basicamente, o que você vai falar? Quais provas você quer produzir na instrução probatória? Tá, geralmente a defesa prévia é assim, não são verdadeiros os fatos imputados da denúncia, o réu requer as seguintes produção de seguintes provas. Perícia, testemunha, isso, aquilo. Aí tem gente reclamando do tanto de testemunha. Se pôs 8 lá, pode. E aí a gente até, hoje, Silvana falou isso na Itatiaia também. O regimento do STF tem um artigo que prevê que a oitiva dessas testemunhas pode ser feita por outros juízes a serem designados. Porque se o STF fosse parar para ouvir todo mundo, a gente ia ficar, sei lá, 1 ano ouvindo testemunha. E não dá, eles têm outras coisas para julgar. Então, tem essa previsibilidade, provavelmente serão designados esses juízes e vai se iniciar, então, essa questão probatória, porque é direito das partes, tanto da acusação quanto da defesa, de ouvir as testemunhas que eles querem. E aí, gente,
quem conduz o processo é o relator. O relator ele pode indeferir determinadas provas se ele achar que elas não vão contribuir nada com o processo e vão atrasar o processo, estão sendo utilizados pela defesa simplesmente para tumultuar o processo. Se soltar uma decisão dessa aí, vai ter gente Nossa Senhora, Deus me livre, saindo pra rua pedindo não sei o quê, pedindo anistia, igual aquela moça lá dos 14 anos. Aquela moça de 14 anos, o processo nem acabou porque o Nunes Marques pediu vista dos processos. Então ele tem 90 dias para devolver. E ela fala... Só explica quem é a moça dos 14 anos. É a que pichou a estátua da Justiça. No dia 8 de janeiro, uma moça pegou um batom, escreveu na estátua da Justiça com o batom... O que ela escreveu? Eu esqueci. Perdeu, Mané. Perdeu, vírgula, Mané. Que é aquela, né, que, enfim... Mas aí o Alexandre de Moraes e tal, até no relatório dele, ele falou, não foi pelo perdeu Mané. Ela estava no lugar errado. Ela estava no acampamento. Estava pedindo intervenção militar. Foi para Brasília. Foi para Brasília junto com... Já para isso. Foi na comitiva lá, estava vendo que estava sendo depredado tudo lá e ainda ajudou. Então, é mais ou menos aquele negócio. Você é olheiro do tráfico. Né? Você está ali... além disso, é uma estátua que é patrimônio público, que representa a justiça. Isso. Mas você é olheiro do tráfico. Você vai falar que você não tem nada a ver com o tráfico? Você não está participando de uma organização criminosa voltada para o tráfico? Que você está ali, vendo a polícia, por onde que a polícia está vindo, para dar o bizil para os caras para eles pararem a boca na hora? Gente, é mais simples ainda. É mais simples que isso. Eu, Paulo, estou aqui no meu escritório, resolvo ir embora. Na hora que eu chego lá embaixo, meu carro está fechado por outro carro. Aí eu pego um batom na bolsa e escrevo no carro. Perdeu o Mané. E vou-me embora. É igual eu ir lá no 8 de janeiro, no meio daquela confusão, pichar a estátua que representa a justiça. É completamente diferente. O caso aqui é o seguinte, o cara tá fechando ali, você vai na casa do cara e me chama o Davi, chama mais o outro, nós damos um cacete no cara. Mas ainda assim... Pegamos a chave do carro, quebra o carro do cara todo, põe fogo no carro do cara. Aí você ainda escreve no vídeo dele, perdeu o Mané. Isso. Aí você fala, mas eu só escrevi o perdeu o Mané. Não, gente, você participou de tudo, você não teve, foi uma atuação. Ou então, ladrão de banco. O cara que vai, faz o levantamento todo do banco, das rotinas e tal, você vai falar que esse cara é santo. Para, gente, vamos ser coerentes, tá entendendo? Ela tem que ser punida pelos atos que ela praticou. E aí, gente, ela está tendo o devido processo legal dela individualizado. Cada um tem no presídio de Jesus, cada um ganha aquilo que lhe é devido. Né? Você pergunta para o preso, fala, eu ganhei 22 anos, eu ganhei, a forma de falar, cada um ganha o que merece, gente. Então, é a igualdade material de Aristóteles, dá a cada um o que é seu no limite das suas desigualdades. Mas então, vou entrar aqui na filosofia não, que aí o papo fica muito... Só concluindo em relação à moça do batom do Perdeu o Mané, ela ainda está sendo julgada, o julgamento dela não acabou, então a gente não pode falar que ela pegou 14 anos, porque ela ainda não pegou 14 anos, e outra, cabe recurso, tem discussão, o ministro pediu vista, então calma, né? E outra, ela não está respondendo pelo crime de escrever de batom numa estátua qualquer. Ela está respondendo por todo um contexto que ela tem, inclusive, os advogados dela para defenderem ela se ela não estiver envolvida nos outros crimes que aconteceram no mesmo dia. E aí vai ter instrução probatória, provavelmente vai ser mais de um juiz. No regimento interno do STF, fala que eles podem convocar desembargadores dos tribunais para fazer a soitiva das testemunhas. Tá entendendo? Então, as alegações que violam o princípio do juiz natural está dentro do processo legal. A gente tem que rever o processo, porque também o juiz natural ele tem que sofrer as restrições da execuibilidade do próprio direito. Né? Isso não é novidade. Que está certo essa alegação de não estar seguindo o juiz natural, acho que está certo.
Mas que não é novidade que o nosso sistema já funciona assim, funciona. Então, está dentro da normalidade, entendeu? Processual brasileiro. Que é o que eu comecei a falar que a gente ria há uns anos atrás, porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu falei, gente, o judiciário está demais, está batendo demais, está sem limite e tal. E tinha um monte de gente que ria da minha cara e falava assim, que isso? Leva um bandido para sua casa. Você gosta de bandido? Adota um. Eles falavam isso comigo direto. Eu ficava muito puto. Falo até hoje. Né? Aí, hoje eu tô vendo. Esse mesmo pessoal falava que bandido bom é mantido morto, que isso, que aquilo, pedindo os direitos humanos aí, pedindo atenuação, pedindo devido processo legal ideal. Então, eu acho que a gente vai ganhar com isso, porque o devido processo legal está tendo um enfoque de preservação das liberdades e garantias individuais. Mas aí depois... Aí vai determinar, então, a inquirição das testemunhas. Isso. Provavelmente serão designados juízes ou desembargadores né? Porque os ministros não dão conta de ouvir tantas testemunhas. E aí, depois de inquiridas as testemunhas, estou lendo o regimento, tá? Uhum. Serão intimadas a acusação e a defesa para requerimento de diligências no prazo de 5 dias. Concluiu as oitivas, 5 dias para apresentar novos pedidos de diligência. O que seria pedidos de diligência? Eu queria que oficiasse a companhia aérea para provar que minha passagem de ida e volta para a Islândia foi no dia tal. Por exemplo, se a pessoa quiser provar que está fora do país. Eu queria que intimasse um perito para fazer uma perícia médica em mim porque eu estou com problema de saúde. Qualquer coisa nesse sentido. Seriam as diligências. Realizadas essas diligências, então, serão intimados a acusação e a defesa para sucessivamente apresentarem no prazo de 15 dias alegações escritas. Eu acho desesperador, porque com a quantidade de testemunhas que serão ouvidas, você ter 15 dias para essas alegações vai ser pesado, né? Eles vão ter um trabalho bastante difícil. O Ministério Público também. O PGR, né? E o relator, depois dessas alegações, pode determinar de ofício a realização de outras provas que ele achar necessário, né? Ele pode querer determinadas provas que eventualmente não tenham sido requeridas, lembrando que o destinatário da prova é sempre o julgador. A prova não é para a parte, a prova é para o juízo, né? E o juízo decide baseado naquelas provas. Então ele viu tudo, todo mundo pediu, todo mundo requereu, fez tudo. Ele olha e fala, não, tá faltando determinada prova, e ele manda realizar. Aí, o prazo para defesa prévia, depois de receber a denúncia, será de 5 dias e contar-se-á o interrogatório da intimação do defensor. Aí você voltou lá atrás. Não. Sim. Defesa prévia, nós já estamos nas alegações. Não ainda não. Não, eu falei que é instrução. Que a defesa... tá. Falando mesmo. Aqui, o parágrafo 1º do artigo 238 do regimento interno fala que o relator poderá delegar o interrogatório do réu e qualquer dos atos de instrução a juiz ou membro de outro tribunal que tenha competência territorial no local onde devem ser produzidos. Isso, é isso que eu estava falando. Aí depois que ouvir todo mundo, vai apresentar novas diligências, aí o relator... Terminada a inquirição das testemunhas, o relator dará vista sucessiva à acusação e à defesa pelo prazo de 5 dias para requerer diligências em razão de circunstâncias ou fase apurada da instrução. Tá, aí depois de feito isso, alegações escritas. Por 15 dias para cada um. E aí depois vai ver se vai para julgamento. Vai para julgamento, ver da se forma do faz regimento. Tipo um saneamento, ver se tem alguma nulidade, algum tipo de diligência para fazer. E aí a acusação e defesa terão sucessivamente o prazo de 1 hora para sustentar, no dia do julgamento, assegurado ao assistente 1/4 do tempo da acusação. Então, o assistente de acusação pode falar 1/4 de hora, né? Isso. Encerrados os debates, o tribunal passa a proferir o julgamento, podendo o presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados ou somente a estes. Essa se é o uma interesse questão que público anteontem teve lá no tribunal. Teve até um coronel lá, não sei de onde, que achou que era absurdo, está sendo barrado. Primeiro que aquele tipo de situação mostra o quanto algumas pessoas se acham acima da lei.
e mesmo sem conhecer a lei. Né? Porque por motivo de segurança, pode-se restringir a sessão a somente Mas a o direção. advogado pode ter. Não, o advogado das partes, sim. Mas ele não era advogado das Aí partes. era um terceiro. Era um curioso. Aí curioso vai ter que esperar lá fora, tá, gente? É isso aí. Né? Aí é o seguinte, vai lá, aí sessão de julgamento, vai se observar o seguinte: o relator apresentará o relatório lavrado e, se houver o aditamento ou retificação do revisor. As testemunhas arroladas serão inquiridas pelo relator e facultativamente pelos demais ministros, em primeiro lugar, as de acusação e depois de defesa. Se for o caso, né, se eles pedirem. Admitir-se-ão seguir perguntas do Procurador-Geral, ouvir-se-ão os peritos, se for o caso, findas as inquirições e efetuadas qualquer diligência do tribunal determinado, será da palavra a acusação e a defesa pelo prazo de 1 hora, prorrogável pelo presidente. Foi o artigo que eu li aqui agora. Na ação penal, não. Encerrados os debates, o tribunal passará a deliberar em sessão secreta. Então, a deliberação... Então tem uma contraditória, uma contradição entre a lei e o regimento. E porque ele está falando que ele pode mandar sair. Aí ele já está falando que a sessão será secreta. Não, ele proclamará o resultado do julgamento de sessão pública. Isso. Então pode ser que tenha uma reunião e aí depois eles fazem a leitura dos votos. Igual a gente faz no tribunal do júri, que vai, vota os quesitos. Deve ser mais ou menos aquele procedimento. O julgamento pode ser dado em mais de uma sessão. E aí depois, esse é o ponto que eu acho que é importante ainda falar. Nós já estamos estourando nosso tempo, mas é o seguinte: apesar da defesa estar reclamando de ser uma das turmas, a gente sempre tem a possibilidade de um recurso para o pleno. Então, se eles forem condenados pela turma, sempre um advogado habilidoso sempre consegue uma forma de recorrer para o pleno. Que na verdade, o Tribunal Pleno são os 11 juízes do STF, que na verdade tem o poder para definir. Porque eles podem reverter. Vamos dizer que o julgamento seja 3-2. Consegue um dano e aí, quando se retorna para o Tribunal Pleno, não há limitação do que eles vão julgar, porque eles têm o poder absoluto dentro do sistema, dentro do STF. Então, eu acho que a grande vantagem para o Bolsonaro e para a defesa no processo, até estar na primeira turma, porque você permite uma possível reversão no pleno. Ou reanálise, né? Ou reanálise. E isso, gente, desculpa, é importante a gente lembrar que a gente tem ouvido muita crítica em relação a essa questão de estar sendo julgado. O julgamento que está sendo feito, que foi feito anteontem e finalizou ontem, foi sobre o recebimento da denúncia. E aí esse processo vai tramitar e a turma vai decidir, ok? E por causa do devido processo legal, pode ser reanalisado pelo pleno. Então, quando a gente ouve essa crítica de que tinha que ser o pleno que tinha que ou não receber a denúncia, a gente realmente não está raciocinando, porque se o pleno recebe a denúncia e se o pleno julga, essa decisão será definitiva, porque acima do pleno não tem nada. E isso ele ganha tempo. Tem embargos de declaração também, se for o caso de ter alguma obscuridade, omissão ou contradição no acordo, que os advogados também vão poder explorar. Enfim, eles estão utilizando a ampla defesa, porque utilizado a ampla defesa, você poder colocar as questões em discussão. E estão colocando. Agora, nem sempre a gente ganha. Tá entendendo? Você coloca o juiz, planta o ferro, é legítimo. A gente pode não concordar. Tá entendendo? Fala, o pensamento do cara é tacanho, o cara não progrediu na visão jurídica dele. São agressões que a gente pode fazer que são legítimas também. Sim. Agora, a gente falar que o cara é desonesto porque julgou contra você, porque o cara tá comprado pelas napadas, gente, isso daí foge foge a técnica do direito. Vamos colocar assim, na melhor dos pontos. Obviamente que se o cara é ladrão, vai lá na Procuradoria-Geral da República e fala, fulano de tal tá ganhando dinheiro para julgar assim, ou na Procuradoria-Geral do Estado tal, o desembargador tal é ladrão disso.
faz parte, eles também podem ser julgados, como Pode a gente está vendo aí. acontecer, Mas a maioria não é. A maioria tem um pensamento tacanho, eu acho isso. Está atrasada na evolução do direito, acho isso. Mas acho que a maioria é honesta. Na boa, tá entendendo? Acho que eles têm um perfil que julga de determinada forma. Não concordo com determinadas decisões. Mas não acho que sejam pessoais contra fulano. Olha, e tem outra coisa também. Todo juiz é um ser humano. Então não adianta você querer que ele seja absolutamente técnico sem uma interferência que seja da formação ética dele. E a da formação vida dele, filosófica, da família, jurídica e tal, de tudo. Então se o cara é um cara que tem uma determinada religião mais fechada, né? Se ele tem um tom crítico, se ele foi criado por uma mãe muito rigorosa, ou se ele, né, passou determinadas dificuldades na vida, ele vai ter um posicionamento X. Se o cara é mais liberal, ele vai ter um posicionamento Y, porque são seres humanos. A gente ainda não está sendo julgado pelas máquinas, ainda. Eu vejo muitas críticas ao ministro André Mendonça por ele ser extremamente evangélico. É direito dele. Tudo bem. E ele pensar do jeito que ele pensa, direito dele. Ele tem a filosofia de vida dele, direito dele. Por isso o que não seria direito dele é se ele impusesse a religião dele a todos. Mas ele tem a visão de mundo que ele tem, e ele é um cara que, eu sou da AGU, trabalhei com ele, um cara que é muito bem conceituado lá, e técnico e não tem nenhum tipo de resquício de improbidade nas mãos dele. Cara bom, pensa diferente, pensa do jeito que é, mas isso é o sistema democrático. Ele pode pensar do jeito que quiser e ele não tem que explicar para o mundo por que ele acredita na filosofia de vida dele, porque isso não agride as pessoas. Isso é direito dele. Ele não pode tentar impor. Olha, Steph, a partir de hoje nós vamos ler a Bíblia antes de entrar na sessão. Isso aí já é extrapolado. Vou dar um exemplo. A gente trabalhava muito com violência, trabalha ainda muito com violência doméstica, e tinha um juiz maravilhoso. Eu não vou falar quem é, mas eu adorava ele. Mas ele tinha um problema. Todo mundo que tinha alguma situação de vício que caía na mão dele, ele internava numa clínica de uma determinada religião, que eu não vou falar qual é. Isso nos incomodava. Por quê? Porque as pessoas não podem ser obrigadas a aderir a determinadas religiões. Então, tinha esse desconforto, né? Mas ele fazia pro bem, porque na cabeça dele, aquilo era o que ele tinha de melhor para dar, né? Então, você não pode julgar a pessoa pelas características éticas e morais dela, né? Cada pessoa é de um jeito. Agora, são 11 ministros. A turma tem 5 ministros. Os 5 decidiram, foi unanimidade, não foi? O que você tá rindo, Flávio? Eu tô rindo aqui quando você... Pode terminar. São 5 ministros e os 5 decidiram pelo recebimento da denúncia de forma técnica. Ninguém colocou a sua moral e ética acima da lei para votar ontem, né? Eu tô rindo porque você fala, quando nós estamos com o entrevistado, quando eu quero cortar a palavra, eu começo a falar eu já avisei ele que faz isso. Nós estamos chegando ao final. O Davi já alertou pra gente que o tempo já foi demais. Queria agradecer ao Davi. Espero que 2025 a gente deslanche igual foi ano passado. Nós fomos muito bem com o apoio do Davi, com o seu apoio que nos ouve aí. Mande temas. Quem quiser vir aqui ser entrevistado, quiser falar sobre alguma questão de direito, que às vezes o cara tem uma tese que quer conversar com os outros também, pode vir aqui, a gente lança a tese, vai ser um prazer para nós. Dê o clique aí, ajude a gente no canal. Nós estamos com novidades esse ano, que nós vamos colocar uma área restrita com alguns cursos que nós vamos fazer. A Paula vai fazer processo civil, vou fazer direito constitucional, e aí a gente vai colocar aí, até para você poder ajudar o canal também, porque a despesa é alta e o recurso está pouco. E quem quiser mandar sugestões de aulas, pode mandar temas específicos que a gente grava. Isso. A gente estuda e grava. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.